Gente, agora eu vou fazer uma pausa na nossa cobertura para fazer uma conversa. Eu recebo hoje nos nossos estúdios o advogado Dr. Marcos Pizzolo, que vem hoje conversar com a gente. Nós vamos trocar uma ideia, meu caro amigo João, sobre essa questão que envolve, que o país, que esquece o país, o debate nacional em relação a esse conflito que existe entre o STF e os outros poderes, na medida em que ele interfere em ações que são prerrogativas ou do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, provocado muitas vezes por uma brecha nessa possibilidade de ação, mas que, na minha visão, acaba ingerindo em outros poderes. E o Marcos, que é advogado e tem informações sobre o tema, vem aqui para, à luz da Constituição e do direito, tentar elucidar o pensamento de todos. Muito bom dia, Marcos. Primeiro, obrigado por estar aqui conosco, conversando com a gente. Como você vê esse momento que o país está enfrentando, esses impasses, envolvendo agora até Forças Armadas, com discursos e declarações de membros do Supremo que não tem muito a ver com o decoro até do cargo, né? Bom dia. Bom dia, Xixo. Bom dia, telespectadores da TV Sul. Prazer estar aqui contigo novamente, né? O Xixo, grande amigo, né? De longa data. Então, sempre me coloca à disposição, principalmente esse tema, que é um tema que hoje a população anseia saber. Antigamente, a população não tinha muito conhecimento, hoje já está... Antigamente não se falava em ministro do STF, né? Antigamente não se falava em... Nem sabia quem era. Sabia quem eram os ministros. Existia. Né? Hoje sabe-se o nome dos ministros, dos 11, sabe o partido que indicou, né? Sabe sobre impeachment de ministro, de STF, como tem que ser processado, julgado. Então, e a população está buscando essa informação, né? Até porque hoje existe após muito tempo de presidentes e regimes que tiveram no país, regimes de esquerda, hoje vem um regime que contrapõe tudo isso, né? Então, por isso começa a aparecer mais... Até que você colocou, é como se existisse uma grande massa e que sempre representou a população brasileira, de conservadores que eram silenciosos e que resolveram, pelo menos uma parte, né, de uma maneira bem ostensiva, se manifestar e falar e dizer o que pensa, o que quer, e se contrapor até coisas que eram meio que colocados de uma maneira imposta para eles, né? Exatamente. A gente teve 8 anos de Fernando Henrique, 14 de PT, Lula, petismo. E o finalzinho ali com o Temer, né? Então, o Sarney lá atrás um pouco também, o Itamar, o Collor é aquele períodozinho que seria um pouco mais de centro também. Mas todo esse presidente, todos eles muito ligados à esquerda, né? O PSDB veio dissidente do MDB, o MDB sempre foi esquerda. Então, agora o país está tendo um contraponto, né? Então, o STF, por exemplo, né? Existem hoje 11 ministros, né? O STF é composto por 11 ministros. 7 foram nomeados no governo PT, né? Temos o Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo Temer, já no final ali do mandato. O Gilmar Mendes, que foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso. E os dois agora, o André Mendonça, né, e o Cássio ali, nomeado pelo... Nunes Marques. O Nunes Marques é nomeado pelo Bolsonaro. Então, hoje se tem esse embate porque antigamente o rio ia correndo só para um lado, agora tem uma represa, né? Então começou a aparecer algumas coisas. Antigamente não aparecia porque se passava as coisas... Quantas vezes a gente via à noite, na madrugada, as coisas acontecendo, e hoje está muito exposto, porque acontece o negócio no dia o presidente da República já vai ali no cercadinho e já desce a lenha. Então, desce a lenha assim, no modo vulgar. Não, expõe, né? Coloca, apresenta para as pessoas. Faz que é o estilo dele também. Que é o estilo combativo dele. E talvez ele
Até muita gente diz, se ele desse uma melhorada nisso e tal, fosse mais... Fechasse mais a boca, eu acho que não seria ele. Não, exatamente. E não teria esse clamor popular que o cerca, né? Para esse grupo que... Exatamente. Né, sempre tem que tocar, que é uma identidade, é uma questão identitária. Há aquele que se identifica com um estilo, com outro. Mas eu queria perguntar uma coisa para ti, Marcos. Eu não quero fugir daquela depois que tu me perguntou das Forças Armadas ali, acho que é importante nós falar aquilo ali, né? Exato. Mas assim, à luz da Constituição, e até nós vamos chegar nisso. Tá. À luz da Constituição, por exemplo, a questão, o inquérito das fake news, certo? Motivado por uma ideia de que houve um ataque ao Supremo Tribunal Federal, mas o artigo 43, acho que é do regimento interno do tribunal, diz que quando há um ataque dentro do tribunal. E aí se fez uma filigrana, um malabarismo, eu chamo de malabarismo, de entender que a rede social acaba estando dentro, então, porque como ela é uma coisa permanente, ela ataca ali. Esticou um elástico muito para alcançar isso na opinião de muitos juristas, criando isso. Depois, aí se vem com o julgamento de um parlamentar, a imposição a ele, a prisão a dele, ele foi punido pela casa, que é quem tem que punir, mas ele foi decretada a prisão, tornozeleira, foi feita assim, e aí depois o julgamento dele com uma pena muito elástica, desproporcional a outras penas, por exemplo, com o Rocha Loures, o homem que pegou 500 mil ou 200 mil e saiu correndo numa mala na frente de um vídeo que todo mundo viu, né, no Brasil inteiro, foi perdoado, agora foi liberado. Um camarada desse que pegou 500 mil reais, R$500 mil de dinheiro que era do povo e pago em propina. Quer dizer, uma desproporção muito grande disso. E aí, à luz da Constituição, e agora querem questionar um decreto que é da competência privativa do Executivo, não importa quem é o presidente, é privativa do Executivo, para tentar impedir que aconteça o que aconteceu. Essa balança está pesando só para um lado, e a Constituição como fica? Depois eu tenho uma outra pergunta para você, vou fazer já. Tá. Essa questão do advogado do Daniel Silveira, que foi multado por recorrer. Eu já vinha visto alguma coisa disso? E por que a OAB não se posicionou em relação a isso? Não, na verdade, né, vamos começar de trás para frente. Então. Certo. A questão do advogado. O tribunal, o julgador, ele pode não multar o advogado, mas multar o cliente por estar agindo de má fé, quando faz recursos protelatórios, né, para empurrar, o famoso empurrar com a barriga. Até acontece isso. Só que, aquilo que tu falou, vou trazendo de trás para frente ali os questionamentos. A questão da balança. A balança está pesando muito para um lado. O Lula teve quase 400 recursos nos processos dele. E o Mensalão teve 7 anos de julgamento. Exatamente. E nunca se viu uma multa dessa, né? Então, o advogado Daniel Silveira fez 3, 4 recursos ali, normalíssimo. Não foi uma coisa protelatória, exagerada, exacerbada. Não. E levou uma multa ali de 10 mil, né? Mas a OAB se insurgiu. A OAB se insurgiu contra o STF. Não contra o STF, mas... Contra a medida. Contra a medida e tal, e achou inapropriada. Até o vice-presidente da OAB Nacional hoje é muito amigo meu, que é o Dr. Rafael Horn, que é de Santa Catarina, que era presidente da seccional de Santa Catarina, muito amigo meu. E ele sempre teve uma linha mais de centro, né? A gente sabe que a OAB, que saiu agora final do 2021, era militante de esquerda. Santos Cruz. O Santa Cruz, né? Santa Cruz. Ele era um militante de esquerda, né? Então, essa OAB agora, ela já é mais de centro. O presidente é o de centro, um pouco inclinado à esquerda, mas o Rafael Horn bem de centro, que é um amigo meu. Então, voltando lá aos questionamentos, a questão do inquérito da fake news e o do Daniel Silveira. A questão é primordial. E no direito, tu não pode atravessar a instância de cada instituição. Por exemplo, o caso do Daniel Silveira. O Alexandre de Moraes foi a vítima. Ele atacou o Alexandre de Moraes, né? Chamou de cabeça de ovo, que tinha que tirar lá do STF. Falou um monte de bobagem, né? E falou, realmente. Uma burrice, um besterol, ele falou. Mas talvez existem... aquele do limão, às vezes, se faz uma limonada. Eu acho que
no fundo, foi bom acontecer isso. Porque muita coisa veio à tona depois disso. Por quê? Porque hoje a população está vendo a desproporcionalidade. Tu mesmo citasse agora a questão do cara que foi solto ontem. Foi absolvido ontem, com 500 mil. Está chegando ao cúmulo aqueles casos da Lava Jato, das pessoas que foram lá e disseram, não, eu confesso, estou aqui devolvendo dinheiro, não sei, tantos bilhões aqui, estou devolvendo para fazer uma transação ali da pena, né, a delação premiada, devolveram o dinheiro, confessaram, devolveram. Os caras estão pedindo dinheiro de volta. Está chegando a esse ponto dos caras pedir o dinheiro de volta. Nestor Severo e tantos outros. Vários. Então, está chegando um absurdo tão grande, né, dessa briga que tem hoje de esquerda e de direita. Não, e nem é muito direita, porque a gente vendo as manifestações eram idosos, a gente vê muita população que está de saco cheio de corrupção, dessas coisas. Então, não existe uma extrema-direita, mas é muito pequena, mas a população mesmo, que não é envolvida politicamente, é a população hoje que está do lado do presidente, que a gente vê. Né? Então, a questão do Alexandre de Moraes, ele foi vítima do processo. Como é que acontece num rito normal? Como é que funciona? Eu sou a vítima, por exemplo. Tu és a vítima. Eu sou a vítima. Vai lá na delegacia, lá, o xixi vai na delegacia. Ó, Marcos me xingou, tal. Né? O delegado vai te ouvir. Ou o escrivão. Agora, não pode o xixi chegar lá na delegacia, o xixi está sentado, eu sou a vítima. Daí o xixi senta lá do outro lado, e o xixi é o delegado. Não, o xixi, aconteceu tal coisa, tal. E o delegado vai apurar os fatos. Que sou eu mesmo. Que é tu mesmo, vai apurar os fatos. Passado isso, tu, xixo, delegado agora, tu vai mandar o inquérito para o promotor, que é quem? Daí tem um promotor, que foi a PGR. Certo. Aí a PGR encaminha, faz a denúncia. Quem é o relator? O xixo do processo. Vai relatar o processo, tal. E quem vai julgar? O xixo de novo. Aí o xixo é o juiz, o xixo é o delegado, o xixo é a vítima, o xixo é tudo. Foi o que aconteceu com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, primeiro que se ele é vítima, ele está impedido já de cara. Como é que agora ele se deu impedido no caso do Alan Santos, aquele do Twitter? Ontem ele se deu por impedido no julgamento do Alan Santos. Não vai analisar. O juiz... Não, porque ele percebeu que se ele fizesse isso de novo, ele estaria incorrendo num novo problema. Aí ele estaria usando o Supremo Tribunal Federal, porque uma coisa é a instituição do Supremo Tribunal Federal, a outra coisa são os ministros do STF. Exatamente. Não pode, a instituição não são as pessoas. Como a presidência da República não é o presidente, os deputados não são o Congresso, eles estão no Congresso. Então, os ministros estão ministros de uma instituição que é uma instância importante do poder e que deve ser respeitada. Se ele faz isso de novo, ele estaria usando o Supremo Tribunal Federal para defender as suas causas. E antes de outras que deveriam estar numa fila, devia ter uma fila de regulação. Por exemplo, tem casos lá do Renan Calheiros, por exemplo, de corrupção ativa, de crimes contra a população brasileira, porque o dinheiro público federal é do Brasil, e não anda, fica lá parado, não anda. É como se fosse uma pressão, é como se o STF ficasse com esses processos para chantagear os senadores. E é isso que acontece. Porque o que acontece na nossa Constituição? Ela foi muito bem elaborada, em 88. O que acontece com ela? Ela tem os pesos e o contrapeso. Ou seja, o legislativo fiscaliza o executivo e vice-versa, né? E o executivo é mais fiscalizado, na verdade, tem pouco poder assim de ingerência em cima dos outros poderes. E o judiciário fiscaliza os dois, e o Senado da República controla o STF. Quem poderia tomar alguma medida contra os ministros do STF, que para mim, na minha visão, são magistrados, né? Os únicos que a gente conhece que são indicados assim, sem qualquer tipo de diligência, de processo. Eles são... O presidente da República tem ali o cachorrinho, tipo o Temer tinha o próprio Alexandre de Moraes, né? Chegou, o Alexandre de Moraes já vinha respondendo processo quando era secretário em São Paulo. O Alexandre de Moraes já é cheio de problema lá. E o Temer pegou e empurrou ele goela abaixo. E voltou de ministro do STF. Pô, hoje um juiz tem que passar, um juiz de primeiro grau, um juiz aqui explicando didaticamente aqui para a população, o juiz aqui da comarca de Araranguá,
Ele tem que passar por um concurso público, concurso dificílimo, muito difícil passar no concurso, né? O promotor também, o tribunal, um magistrado de segundo grau, um desembargador, tem que ter uma carreira dentro do judiciário. Ou ele pode também vir do quinto constitucional, que é da OAB, mas passa por um processo eletivo gigantesco, difícil de chegar. Aí o ministro do STF, que está no topo da pirâmide, né, o cargo máximo da justiça, pode ser nomeado qualquer um. Né, um cara que às vezes não tem... O Lewandowski, que fez 2 vezes concurso, que é ministro, nomeado pelo PT, fez 2 vezes concurso para juiz e não passou. O próprio Dias Toffoli também. O Dias Toffoli foi advogado do PT há uma vida inteira. Né? O Fachin estava no palanque da Dilma. Advogado do MST. Então, assim, então esse contrapeso, quem tinha que fiscalizar e fazer o dar encaminhamento em processo de impeachment é o Senado. Aí o que acontece? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem 15 processos no STF. Se ele mexe uma pedra aqui, o STF começa a julgar o processo dele lá. Existe uma guerra fria. Até quero lhe dizer que tenho o entendimento de que a presidência do Senado ela é motivada pelo STF. Eu não duvido que o STF faça lobby para eleger alguém que vá controlar a possibilidade de inquisição, porque só está se pedindo agora para ir lá responder, para explicar o inquérito das fake news. Ele não consegue nem passar um requerimento para convocar o ministro para ir lá se explicar. Porque só isso já serviria para colocar um freio. Exato, não precisava nem ser um impeachment, né? Só um requerimento para explicar por que ele abriu. Para ele ter que passar pelo constrangimento. Porque eles não são... E aí vem aquilo que a gente falou no começo. O ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, causa um constrangimento nacional e internacional quando ele se opõe, quando ele mostra, ele insinua ou diz declaradamente que as Forças Armadas são algo manipulável, orientada, indicada, empurrada, induzida. É algo que pode ser manipulado. Isso é horrível para o sistema. Não só isso, o Barroso, né? O Alexandre de Moraes, ele comete alguns excessos, né, por vaidade, é um cara vaidoso, né? A gente vê que ele quando ele em outro processo que ele foi julgar, ele disse que o ocupante de cargo público tem que aceitar as críticas. Ele tem vídeos dele em tudo quanto é lugar. E ele peca um pouco, não muito, né? Porque o que ele fez aí nesse inquérito do Daniel Silveira, o Daniel Silveira não podia nem ser preso, nem responder processo, porque ele tem imunidade parlamentar, ele pode falar o que ele quiser. E tanto é que o Bolsonaro, quando ele dá a graça, né, que é o indulto individual, ele dá na medida certa, porque ele podia também dar para o Roberto Jefferson, podia dar para aquele Eustáquio que está paraplégico. Tem outros jornalistas também, o próprio Alan Santos. O Alan Santos que está nos Estados Unidos fugido, né? Ele podia dar para todo mundo, mas por que ele não deu? Porque esse outro pessoal não tinha imunidade parlamentar. Esse pessoal falou coisas e a lei e a Constituição não protegia, mas o Daniel protegia, porque o artigo é explícito que ele é imune por qualquer palavra que ele falar. Então, quaisquer palavras, atos, ações no decurso do mandato. Então ele tem imunidade. Quem vai julgar ele pelos atos dele é a Câmara. É o Conselho de Ética. Exatamente. Não teve processo nenhum, só aprovaram a prisão dele naquela época, né? Então ele não respondeu o processo dentro da Câmara dos Deputados. Então, aquele contrapeso que a gente está falando do Senado, né? Também entrasse num ponto fantástico, que é a questão do presidente do Senado. O Bolsonaro está errando muito, e mesmo ele sendo experiente dentro do Congresso como parlamentar, mas ele é muito inexperiente como presidente. O pessoal enrola muito ele é muito ingênuo com algumas coisas. Para a gente saber disso, olha quantas pessoas já traíram ele. Né? Citar o Moro como exemplo. Né? Então, o que aconteceu? Quando ele foi fazer o presidente, porque ele tinha ali no começo, ele estava muito forte, ele fez o Alcolumbre, o presidente do Senado, no primeiro momento. Aí o Alcolumbre, toda a vida, com o Rodrigo Maia jogando e contra ele, tal, usando, até que ele foi lá, tirou o Maia, botou o Lira no Congresso, na Câmara, e botou... Aí, a pedido do Alcolumbre, que disse que o Rodrigo Pacheco ia ser mais ligado ao presidente, o Bolsonaro fez o Pacheco. Então, mais uma traição. Então, acho que agora, se ele vir para um novo mandato,
acho que ele já vai estar calejado. E aí não vai disputar mais eleição, daí Fica mais fácil também, E esse é o medo da esquerda, né? Porque não tem a preocupação com a reeleição. Exatamente. Mas ele tem a preocupação com a manutenção de um governo que tenha... Porque o Bolsonaro não é o melhor nome, mas ele é o nome mais adequado para o momento, porque ele reúne apelo popular dessa massa que quer... no ponto de vista, estou falando do ponto de vista conservador. Sim, sim. Ele reúne a massa que quer um governo desse, que não tenha escândalos de corrupção, que faça sobrar dinheiro. Os Correios têm 5 bilhões em caixa, 4 bilhões 996 milhões de reais. Passou, a Postales quebrou o fundo de pensão. Eles estão pagando R$200 por mês para recuperar o rombo que foi feito. Exato. A Caixa Econômica dava prejuízo todo ano. 35 bilhões foi o prejuízo no último ano do governo Dilma. No primeiro ano do governo da presidência do Pedro Guimarães, do atual governo, deu 104 bilhões de lucro. Então, e isso tem acontecido, porque o dinheiro que foi jogado nos estados, o dinheiro que é pago no Auxílio Brasil, que passou de 190 para R$400, esse dinheiro tudo vem de tudo. As emendas impositivas, todas pagas para os deputados e senadores, não fica nada para trás. Exato. É dinheiro que sai do governo. Os estados estão até a torda com dinheiro. Os municípios têm aumentado, nesse momento agora, no primeiro trimestre, 30% a receita dos municípios cresceu. E a diminuição de impostos aí que a gente está vendo, né? 35% de IPI é menos. O Paulo Guedes estava dizendo que está devolvendo um pouco do que está tirando do povo. Né? E antes eles faziam uma diminuição temporária. Exato. Eles isentavam temporariamente do IPI, e agora não, ele é cortado, reduzido o imposto. Só para colocar aqui, Eliezer Almeida, acompanhando o programa. Eliezer, obrigado pela audiência. Na minha opinião, a turma do STF são tudo... Acho que mandam no Brasil e o Alexandre de Moraes é o maior do Brasil. Eu não vou dizer o que você falou, porque eu quero te proteger, porque você não tem imunidade parlamentar. Mas está aqui registrada a participação de Eliezer. A Joelma Pereira também disse, tudo isso acontece para mostrar quem é o STF de verdade. Nomeados para interesses dos políticos, instituições totalmente desacreditadas, não correspondem com o cargo que tem. Também vou poupar e protegê-la de não usar o termo que você usou, porque você não é protegida pela Constituição. E, infelizmente, hoje é o Daniel Silveira, hoje é o Alan Santos, hoje é o Oswaldo Eustáquio, hoje é o Roberto Jefferson, mas amanhã pode ser qualquer um de nós. Se essa punição... E aí, se eu quero a tua opinião, se essa punição do Daniel Silveira fosse efetivada, nenhum parlamentar ia ter tranquilidade para executar o seu mandato. Ia ter que ser um fiel cordeirinho para tudo aquilo que se quisesse fazer, porque ele estaria sob a ameaça de não ter ninguém que protegesse. Porque era o papel da Câmara agir. A Câmara não agiu, quem teve que agir foi o Executivo. Tanto é que agora eles deram uma recuada, né? O próprio presidente do Congresso... eles deram um recuador, falaram o seguinte, agora quem vai julgar é o Congresso. Porque eles viram que foi demais. A dose, eles deram uma dose cavalar para um rato. Não, foi um excesso. Eles deram 1 litro de Dramin para um gato que estava com congestão. Exatamente, foi muito forte. Né? E a pena também, um absurdo a pena, uma pena daquela ali que seria 1 ano, botaram 8 anos. A dosimetria foi muito desproporcional. Eles forçaram para 8 e 6, por quê? Porque o nosso... 8 e 9. 8 e 9, por quê? Porque acima de 8... Tem prisão fechado. Tem que cumprir fechado, regime fechado. Por isso que fizeram aquela ginástica toda ali, pegaram o vídeo, picotaram ele várias vezes. Um vídeo só para gerar tudo isso de crime. Um vídeo picotaram para quê? Para dar um monte de pena, para jogar para cima do 8. Então, voltando só àquela questão do Rodrigo Pacheco ali. Então, o Rodrigo Pacheco, hoje, que é presidente do Senado, responde 15 processos no STF. Como é que ele vai... julgar. E tem clientes também com ações no STF. Né? Tem também. Então assim, eu tenho um processo no STF, né, de clientes meus, que está lá há 15 anos, eles não julgam, coisa lá que está lá, antiga lá. Tem gente com processo há 30 anos lá, prescreve. Tem processo lá que o camarada morre. O camarada morre e não resolve. Aí o Lula entrava num dia, não tinha despacho. Entrava num dia, não tinha despacho. Né? O Daniel Silveira atropelaram para condenar o cara. Então, assim... O Alan Santos é a mesma coisa. O Alan Santos.
Assim, ó, hoje a gente tem esse lado político no nosso Brasil. Não, o STF está somente fazendo política. Está pior do que na época da ditadura, que as pessoas têm que estar fugindo, os caras estão trabalhando fora. Com programas de sites, de televisão, de rádio, de YouTube. Jornalistas que estão morando nos Estados Unidos e de lá. O Olavo de Carvalho estava morando fora, morreu lá, né? O próprio Paulo Figueiredo, que é neto do João Figueiredo, que é jornalista, de cursos, ele tem interseções em vários programas e jornais, mas ele mora nos Estados Unidos, não pode morar aqui. Aquela Ana Paula Henkel. Rodrigo Constantino. O Constantino, né? Todos os profissionais que são conservadores, liberais ou de direita, eles não podem trabalhar no Brasil. Estão morando fora. Eu não sei como não prenderam o Augusto Nunes ainda. Não, o Augusto Nunes também. É porque ele é muito velhinho. Mas acho que a Jovem Pan ela tá com uma audiência muito grande e eles não vão mexer com isso. Né? Porque agora que é um canal aberto, fica ruim. Né? Nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Se aquela manifestação de domingo é invertida, vocês imaginam o carnaval que essa Rede Globo ia fazer? Ah, não. Se fosse o público invertido. O público invertido? Se fosse o público invertido. Eles fazem uma ginástica para pegar uma foto de cima para dizer que tem 300 pessoas ali. Tu imagina aquela multidão que tinha no país inteiro. Copacabana, Avenida Paulista, Brasília, Sergipe, Recife, que eu venho acompanhando. Se é o contrário... A Globo, Band, a Band também... A Folha de São Paulo, Folha de São Paulo. Os veículos. Esses veículos são muito ligados. A Veja, todo mundo. Né? São muito ligados à Rede Globo. Né? A Veja que eu estou vendo que ela está dando uma mudada, tá meio que indo para cima do muro. Porque eu acho que ela está vendo que a eleição já foi. Porque existe também um componente aí que tem essa dúvida, né, da urna eletrônica. Né? Então, como as Forças Armadas estão vendo que pode haver fraude mesmo, o que está acontecendo? Foram para cima do Barroso, né? Aqui, assim, o Barroso cometeu o erro de convidar as Forças Armadas para fazer parte da comissão. Só que ele, por absoluto desconhecimento, não sabia que as Forças Armadas têm um setor de tecnologia contra a guerrilha cibernética, porque é defesa do país. Exato. Então, eles têm um setor muito desenvolvido nisso, de profissionais formados na própria escola de engenharia das Forças Armadas e sintonizado com o mundo inteiro, que entende de tudo. E agora a última novidade é essa. Uma das coisas que as Forças Armadas pediram é que aquele cabo de internet que leva os dados para a sala secreta do STF tenha uma extensão. Vai lá, bota um plugzinho, faz uma emenda e coloca uma extensão para ir lá para o setor de tecnologia das Forças Armadas para acompanhar. Aí eles não querem. É só controlar, não tem papel, não tem nada. Por que eles não querem? Qual é o medo que eles têm? Se a fonte é deles, só vai pegar dali e levar para lá, qual é o medo que se tem? É isso que eu não consigo entender. Por que se tem medo de tornar o processo mais seguro? Só isso. Hoje, seja qual for o resultado. Pouquíssimos países, né? Pouquíssimos países no mundo têm esse sistema de... Só o Butão e um outro lá, Azerbaijão. Vários países aboliram esse sistema. Porque sabia que podia fraudar. A Polícia Federal apurou, houve invasão de hackers, né, na última eleição. O próprio hacker se delatou e disse, olha, eu estive durante 8 meses dentro do sistema. Então... Marco, eu preciso terminar, meu querido. Então, vamos nessa meia hora, foi um bom papo, boa conversa. Vamos conversar mais vezes. Nós deveremos ter uma nova programação na TV Sul Catarinense até o final do mês de maio e vamos ampliar a possibilidade desses debates. À noite, um programa sempre à noite, e depois do Sul Notícias, do Repórter Cidade. E aí vamos trazer pessoas que vão debater esses temas importantes que são do dia a dia para levar e trazer você também para dentro do debate. Mas vamos tomar cuidado para preservar você, como eu fiz aqui com o Eliezer e com a Joelma, porque eles não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Então, eu trouxe o depoimento deles, mas ocultei aqui palavras para protegê-los. Marcos, muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Papai novo, parabéns. Pai novo, tá. Saúde, paz, muitas bênçãos. Muito obrigado. Que seja a alegria da família, do vovô Neia. Já está sendo. Todo mundo, né? Já tá sendo. E que tenha muita saúde, que seja abençoado. Querido. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição, né? Na hora que precisar para a gente trabalhar esses temas. Ok. Vamos ao intervalo e voltamos com a sequência do Sul Notícias.